Próxima questão, questão 68, uma questão também bastante interessante, fala sobre biotecnologia. Nessa questão, ele dá um pequeno texto que aventa a possibilidade de, a partir de células masculinas extraídas do corpo de um homem, se poder produzir óvulos. Olha só que coisa interessante. Descobriu-se, então, que ao pegar células somáticas, células do corpo, elas, uma vez tratadas, modificadas geneticamente, podem regredir ao estágio embrionário. Com essa regressão, elas ganham novamente a possibilidade de produzir qualquer tipo de célula do corpo, não é? Como as chamadas células tronco embrionárias, elas ganham pluripotência, não é? E como podem produzir quaisquer órgãos do corpo, elas podem ser levadas, induzidas, não é? A produzir tecidos de um óvulo, de um ovário. E esses tecidos, então, as células desse tecido passariam por meiose e produziriam óvulos ou ovócitos, né? Que é um estágio ainda imaturo dos óvulos. Ora, como nós sabemos, as células masculinas, elas têm 2 heterossomos, os cromossomos que determinam o sexo, os cromossomos sexuais. Um do tipo X e um do tipo Y, enquanto as femininas têm 2 do tipo X. Não é? Então, um homem produz espermatozoides, sendo que metade deles carrega o heterossomo X e a outra metade o Y. Por isso o sexo masculino é conhecido como sexo heterogamético, né? Ele vai definir o sexo da criança, enquanto que os óvulos das mulheres só têm heterossomo X. Então, se o espermatozoide mais espertinho aquele dia foi aquele que chegou primeiro, que fecundou o óvulo, carregava o heterossomo X, faz-se um zigoto XX, uma menina. Já se o zoidinho que chegou primeiro tem o heterossomo Y, faz-se um zigoto XY, X do óvulo, Y do espermatozoide. Ora, se um tecido masculino gerar ovócitos, metade dos ovócitos terá heterossomo X e a outra metade Y, como os espermatozoides. Se combinarmos, né, esses espermatozoides com esses ovócitos, digamos, de origem masculina, teremos então 4 combinações possíveis, né? 2 resultando em XY, portanto, originando indivíduos masculinos, uma resultando em XX, portanto, originando indivíduos femininos. E uma ainda resultando na combinação YY, que produz um embrião inviável, né, que não poderá se desenvolver. Logo, destas combinações poderão nascer tanto indivíduos do sexo masculino como indivíduos do sexo feminino. Questão interessante, né? E a alternativa correta é a alternativa C. Ok? Questão 67, né? Que lembra uma descoberta, uma recente pesquisa, né? Em que se pegou fósseis da espécie Homo neanderthalensis, né? Uma espécie que conviveu com a espécie Homo sapiens até aproximadamente 30 mil anos atrás, né? Homo sapiens e Homo neanderthalensis são consideradas por vários pesquisadores, nem todos, não há unanimidade nisso, como espécies diferentes. Mas conviveram, né, num território, provavelmente no Oriente Médio, tá? Dessa convivência, parece que houve um interlúdio, uma interação sexual entre os 2 grupos, tá? Isso teria deixado marcas, então, no DNA do Homo sapiens. Interessante notar o seguinte, as hipóteses atuais dizem que o homem moderno teria surgido na África, e da África se espalhou para o resto do mundo, ok? O encontro entre o Homo sapiens, a nossa espécie, e o homem de Neandertal, teria se dado no Oriente Médio, tá? A partir do Oriente Médio, houve, então, a interação sexual, e alguns que nasceram dessas interações sexuais se espalharam, acompanharam fluxos migratórios para a Ásia, para o resto da Ásia e também para a Europa. Agora, nenhum desses voltou para a África, e se voltou, não deixou marcas de DNA. O resultado disso é que os povos africanos de hoje não apresentam resquícios de DNA do Homo neanderthalensis. Mas esses resquícios de DNA aparecem no resto das populações humanas, né?
teriam derivado daquela população do Oriente Médio, da Ásia, portanto, em que teria havido esse intercâmbio sexual. Né? Então, mais uma prova do quanto essa tecnologia do DNA, né, processo de análise, de mapeamento, sequenciamento do DNA, é importante para muitas áreas do conhecimento humano, inclusive para a evolução. Tá? A alternativa correta para essa questão, a alternativa B, que diz que Homo sapiens, que teriam migrado da África para a Europa, lá chegando, entrecruzaram com os Homo neanderthalenses. Ok? Questão 68, uma questão interessante também, né? Uma questão bastante original. Uma professora apresentou aos alunos uma receita de bolo com vários ingredientes, tá? E ofereceu tarefas, pediu tarefas a alguns dos seus alunos. Então, por exemplo, pediu a Maria que trouxesse ingredientes de origem mineral. E a Maria trouxe sal e canela. Maria acertou ao trazer sal, né? Que é basicamente cloreto de sódio, né? Algo mineral. Mas errou ao trazer canela. Canela provém de um vegetal, né? Portanto, Maria não teve sucesso. Ao João pediu que trouxesse produtos produzidos por gimnospermas e angiospermas. Gimnospermas como os pinheiros, por exemplo, né? E angiospermas são as plantas com fruto. E ela trouxe farinha de trigo, certo. Trigo é semente de angiosperma monocotiledônea. Frutas cristalizadas, só as angiospermas produzem fruto, né? E uvas passas. Uvas são frutos. Faltou quem? Faltou gimnosperma. Né? De gimnosperma, na listinha de ingredientes que a professora forneceu, só os pinhões cozidos, que são sementes, né, de gimnospermas. Portanto, o João também não foi feliz, né, em cumprir a tarefa que a professora deu com correção. A Pedro pediu que trouxesse 2 produtos de origem animal. E ele trouxe ovos e fermento biológico. Pedro acertou nos ovos. Fermento biológico tem o quê? Tem fungo, né? Leveduras para fazer fermentação. Portanto, Pedro também não foi feliz. Mariana foi pedido que trouxesse produtos derivados de outras partes de um vegetal que não fruto. Ela trouxe açúcar, certo? O açúcar aqui no Brasil é produzido a partir do caule da cana-de-açúcar, né? Castanhas de caju e pinhões. Ok, pinhões são sementes de gimnosperma, não são frutos, né? Castanha de caju, problema. Castanha de caju é um fruto. Então, Mariana também errou. E Felipe, foi pedido a Felipe que trouxesse produtos naturais e livres de colesterol. O que o Felipe trouxe? O mel, ótimo, Felipe. Leite e manteiga. Leite e manteiga são os produtos de origem animal, tipicamente, né, ricos em colesterol. Tá? Então, gente, essas eram as questões de biologia. Como você vê, a prova estava uma prova de bom nível, né? Não estava difícil, também não estava fácil demais, mas exigia que o aluno tivesse aqueles conhecimentos básicos de biologia, né, de cada uma das partes, né? E tivesse uma leitura atenta, tanto do enunciado quanto das alternativas. Eu espero que você tenha ido bem nessa prova, desejo a você felicidades e a gente se encontra logo, logo para corrigir e comentar mais vestibulares. Um abraço, até mais.